Boa tarde a todos, estamos com a sala aberta, acredito que ainda tem gente entrando, mas, especialmente em respeito a quem está aqui no horário, vamos começar então. Eu sou Vanessa Paiva, diretora de comunicação da Asbeia São Paulo e sócia do escritório associado Paiva Passarini, de São José do Rio Preto. O tema de hoje do nosso webinar é fachadas em residências de alto padrão. E quem estarão conosco apresentando os escritórios também associados, que são o Estúdio MK27 e a FGMF. Primeiramente, quero dar boas-vindas aos participantes. Em nome das Asbeias, agradecemos também a Anfacer e a Expo Revestir pelo espaço para a participação dos escritórios associados na discussão desse tema que consideramos tão importante nos nossos projetos de arquitetura, que é a especificação de fachadas. Para quem não conhece a Asbeia, convido vocês a nos conhecerem através do nosso site, das redes sociais, né, do Instagram, asbeia.org, Asbeia São Paulo. A Asbeia é a única entidade que trabalha exclusivamente na defesa dos interesses dos escritórios de arquitetura e urbanismo, fomentando seu desenvolvimento como empresas por meio de representação institucional, relacionamento, capacitação e promoção da imagem. Quer participar da Asbeia, conhecer um pouco mais, entre em contato com a gente e Asbeia-se. E vamos, então, ao nosso principal interesse hoje. A gente tem muita troca legal. Eu, particularmente, estou ansiosíssima pelas apresentações hoje. E vamos, então, para o nosso tema de fachadas residenciais em alto padrão. Vou apresentar a nossa primeira palestrante, que é a Suzana Glogowski, diretora do escritório associado Asbeia, Estúdio MK27. A Suzana é arquiteta, formada pela FAO Mackenzie em 1997, juntou-se à equipe do Estúdio MK27 em 2002 e tem liderado os esforços de inovação e pesquisa criativa do estúdio. Suzana, a palavra é sua. Oi, boa tarde. Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre gostoso conversar, fazer essas palestras. Virtualmente não é tão gostoso, mas tem algumas vantagens, acho, talvez para quem esteja assistindo e poder estar gravado e tal. Então, é isso. Agradecer o convite. Feliz em dividir esse espaço com o FGMF, que é um escritório que a gente gosta bastante também, se identifica frequentemente. E posso começar quando vocês quiserem. Suzana, pode começar. Eu queria só pedir a todos que, por favor, deixem os microfones fechados, né? E qualquer pergunta no chat, e no final, nos últimos 10, 15 minutos, a gente vai abrir para as perguntas. Maravilha. Deixa eu só colocar aqui um cronômetro para não me estender muito no tempo. Estão vendo a apresentação já? Primeiro slide com o Expo Revestir. Sim. Sim? Bom, como o tema de hoje é fachadas, né? A princípio, residências unifamiliares, apesar de ser um tema, né, que inerente a qualquer tipo de edificação, mas a gente selecionou 5 exemplos de residências que a gente já trabalhou e que a gente acha que cada fachada desses projetos especificamente tem alguma especificidade ou alguma coisa diferente em relação aos outros, tentando ter um panorama geral de como a gente encara e atua esse tema específico. Esse primeiro slide bem é quase um pictograma do que a gente entende que a fachada do edifício simplesmente é o invólucro, né? É aquilo que te protege do interno do externo e aquilo que define a arquitetura como abrigo no seu sentido mais básico, né? Então, até
muitas vezes divide-se o edifício em o que chama-se core and shell, que no fundo é a estrutura em si, e depois o invólucro, que nada mais seria mais nada do que as fachadas em si. Estão descalços. E aí fizemos essas 3 linhas bem sintéticas, um pouco para falar com a nossa abordagem desse invólucro. Suzana, Oi. a apresentação não está passando. Não, é que eu estou no mesmo slide ainda, eu não mudei de slide. Eu só vou explicar um pouquinho o que significa. E não está no modo apresentação, desculpa te cortar. Não? Não. Ué, que engraçado, no meu tá. Vou colocar de novo, então. Agora entrou na tela cheia? Para mim, não. Vou passar um slide. Agora eu passei para uma foto. Não. Para mim, não está mudando e não está na tela apresentação. Mais alguém está com a mesma situação? Para mim, tá, eu estou vendo agora você e a tela dela pequena, assim, no meio, é isso? Eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo, porque talvez tenha tido alguma questão aqui. Compartilhar de novo o PowerPoint e colocar na tela cheia. Vocês estão vendo agora? Sim. Tela cheia. Mistérios da tecnologia. Então, como eu estava falando, essas 3 linhas, que eu só vou explicar o que elas significam, porque elas vão passar por toda a apresentação. A gente simbolizou, então, a linha contínua, quando esse invólucro é 100% opaco, a linha pontilhada, quando ele tem algum tipo de opacidade ou transparência, e a linha tracejada, e a linha pontilhada, quando essa opacidade e essa transparência vai quase no seu máximo. Aí eu vou passar as obras que eu vou falar essa primeira imagem que vocês estão vendo, é uma casa na Bahia. A segunda imagem, uma casa aqui em São Paulo, não sei se vocês já estão na imagem, que são 2 tipos de tela perfurada em 2 escalas diferentes. Uma terceira imagem, que é uma imagem azul rebatida para 2 lados, é um projeto na Espanha. Um segundo projeto na Espanha, que é uma montagem de vários pedaços da fachada com uma escada. E, por último, um projeto no Canadá, numa situação climática bastante diferente do que estamos acostumados. Vou começar, então, com a casa na Bahia. Sempre falando que a gente entende justamente a fachada como invólucro, então não é uma coisa... Para a gente, a principal função da fachada em si é ter uma estrutura de permitir a relação do interno com o externo, com bastante dinamismo, principalmente num país como o Brasil, e aí como isso foi sendo tratado em outros lugares. Então, a gente não entende que você simplesmente veda o edifício na opacidade total e abre alguns buracos que são as janelas. Isso até eventualmente acontece, mas por um motivo muito específico. Em geral, a gente gosta de tratar a fachada, como vocês podem ver nessa casa, os panos de mocharabi, como peles muito grandes e muito dinâmicas, que se abrem e que se fecham, e que a partir dessa fachada viva e ativa, a gente consegue se relacionar com o exterior do edifício e, principalmente, trabalhar a luminosidade, transparência, ventilação. Então, um elemento bastante eficiente e vivo, e que, até por todas as questões de projetos de sustentabilidade que se fala tanto, nada mais é do que boas práticas de arquitetura. Então, por exemplo, esta casa na Bahia, a gente trabalhou toda a fachada, principalmente as fachadas principais, com 2 camadas, uma camada de vidro, que seria uma opacidade zero e proteção absoluta da intempérie, e uma segunda camada do mocharabi, que você pode abrir, fechar e ir tratando essa luz, e essa ventilação e essa privacidade da melhor maneira a cada momento. Então, por exemplo, neste caso, a gente usou todos os mocharabis nas salas, muitas vezes
não se usa, justamente para poder fechar tudo e deixar o ar cruzar, porque tinha um vento específico nesse lugar, que era agradável que fosse quase uma ventilação permanente. Apesar de ser uma casa na Bahia, não precisou ter ar-condicionado, porque está justamente por esse tratamento de ventilação permanente, o tempo todo essa sala ventilada e essa fachada que se faz e se desfaz, e ela existe e ela some conforme o desejado, transformando a sala numa varanda. Boa tarde. E integrando bastante o interno com o externo. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente vê de um lado parte do mocharabi fechado, parte aberto, do outro lado dá para perceber os trilhos dos caixilhos, mas os caixilhos se abrem inteiros e eles desaparecem, então a gente tem uma fachada que se dilui e integra completamente o interno com o externo e deixa de ser fachada, né? Essa casa tem um pátio interno, então ela tem ela é uma casa de 8 fachadas, então essas são as fachadas internas, que seguem os mesmos critérios. Então, quando a opacidade total nos interessa, a gente fez de pedra, e no corredor dos quartos, no fundo, por exemplo, a gente tem um mocharabi que não se abre, porque aí você tem alguma transparência, alguma luz, mas permanece a privacidade em relação a quem está na sala, que seria esse ponto de vista de onde a foto foi tirada. E aqui, só o último detalhe dessa casa, né, no plano que seria 100% vidro, a gente manteve um mocharabi fixo em cima para ter uma ventilação permanente. Depois eu vou falar dessa casa, que é uma casa em São Paulo, que a gente justamente fez um forte contraponto entre o que é essa fachada que some, desaparece, e o que é a fachada 100% opaca, realmente um cubo de concreto, no qual, então, no térreo a gente trata com essa transparência, com essa leveza, quase como se fosse uma cortina, e essas portas de correr de perfil metálica de chapa perfurada se abrem totalmente, e na parte de cima, nos outros usos, que não nos interessa tanta integração, a gente faz só alguns buracos específicos, focalizando e visualizando as vistas. Então, aqui dá para ver bem no térreo um pedaço da porta se abrindo. E aqui uma situação de canto, por exemplo, que uma das peças tá para trás e está aberto, e outra a peça está fechada. Então, abre-se os vidros, fecham-se as telas perfuradas, ou abre-se as telas perfuradas, fecham-se os vidros, liga-se o ar-condicionado. Então, a casa vai sendo dinâmica e você vai construindo a melhor fachada de acordo com a melhor situação em cada momento. E aqui mesmo com a chapa perfurada fechada, a gente não perde a visualização, porque tem esse caráter interessante das chapas perfuradas. Você, por dentro, você consegue visualizar o que está fora durante o dia, e à noite a coisa se inverte. Então, sempre tentando fazer alguma poesia com luz e com tudo isso. Então, aqui, por exemplo, tudo fechado à noite, a casa se transforma numa lanterna. Aqui a fachada dos dormitórios, então as 3 janelas de baixo, por exemplo, estão com as chapas perfuradas fechadas, e a janela de cima está com tudo aberto. Aqui também uma outra janela no 3º pavimento, em que tudo está aberto, e aí a fachada desaparece e a natureza, a paisagem, ou o que quer que seja, entra dentro do edifício. E vem aqui. E, por exemplo, no caso concreto aparente desse projeto, que a gente transparece o material externo para dentro. Então, é a casa de concreto, é a mesma parede de concreto para dentro e para fora. Então, o material de fachada também pode estar dentro da casa, nem sempre ele é só uma pele, às vezes ele faz parte do interno, né? Aqui uma imagem do quarto, também com a janela toda aberta. Depois eu vou falar um pouco desse projeto na Espanha, que aqui a maior questão aqui era a relação da casa com os vizinhos. Então, por exemplo, aqui a fachada de baixo, que é a sala, que dá para o jardim, a gente coloca só vidro, e na fachada de cima, que os quartos dão para um pequeno corredor varanda, mas o interessante é que tivesse bastante privacidade,
que não se visse, porque tem outras edificações na frente. Então, a gente entrou com esse cobogó, com esse elemento de fachada, num dos lados, garantindo, totalmente fixo, então mesmo os quartos dão para esse corredor, e garante a privacidade total, mas tem algum tipo de luminosidade e de ventilação através disso. Então, o pedaço que é a sala para baixo dá para o jardim, é uma fachada só de vidros, porque é isso, quando a gente vai para a fachada de vidro, quando todos os vidros se abrem, a intenção é justamente essa fachada não existir no fundo, né? Ela é só uma proteção eventual para clima. E em cima a fachada tem a função principalmente de privacidade. Então é um cobogó que foi pintado e lixado todo para que as emendas todas desaparecessem e a gente tivesse essa sensação de que realmente é um pano perfurado, um pano cimentício que foi perfurado, mas no fundo são cobogós. Ainda aqui na Espanha, só um outro exemplo de em situações mais opacas, em que não nos interessava tanto tudo de vidro, tudo tão integrado, muito por proteção climática e por privacidade. Só um exemplo de dois materiais no mesmo plano da fachada, que a gente traça uma linha e para quebrar um pouco a altura da volumetria, a gente mudou o material, apesar de estar no mesmo plano. Então, sempre os planos térreos, nesse caso, são de massa, e os planos superiores do edifício são com esse revestimento, que é uma espécie de um metálico ondulado, pequenininho, e aí, então, a escolha de um material de revestimento, de fato, de uma fachada, né? Que não tem nenhuma relação de transparência ou dinamismo de abrir ou fechar, ele é simplesmente um revestimento. A vantagem dele é manutenção, principalmente. Então, aqui no bloco superior desse edifício, esse revestimento vai tendo também alguns furos e janelas para pátios ou quartos, sempre, aí, enfim, daí o projeto em si, estamos falando só da fachada, mas sempre onde for mais interessante para cada situação. Então, por exemplo, aqui ele dá para esse pátio, o pátio que tem um revestimento de massa, ele não é a fachada em si, a janela não é a fachada está ali um pouco mais para frente, que é esse buraco que dá para esse pátio, que daí esse sim é revestido com a telha ondulada metálica. Então, por exemplo, aqui são 3 situações de materiais, no mesmo projeto, a gente foi mudando o material da fachada para demarcar planos e alturas que nos interessavam. Então, parte é madeira, parte é pintura branca e parte é o revestimento metálico. E aí a gente foi compondo, porque eram diversas situações, e aí a gente ia compondo um pouco o quadro estético do edifício. Aqui dá para ver um pouco. E aí, no térreo dessas casas, a gente tem vidro, porque davam para pátios internos, então a privacidade aí estava relativamente resolvida, e aí a integração do interno e do externo pode acontecer, um pouco mais tímida do que a gente costuma fazer aqui no Brasil, né? Porque sempre é Madrid, pode ser muito quente, pode ser muito frio, raramente é uma temperatura mediana, então de alguma forma você está sempre se protegendo. E aí a gente entra também com essa persiana, parece um brise que vocês estão vendo, é uma persiana metálica externa que sobe, desce, gira no próprio eixo da aleta. Então, também a gente entende essa persiana como uma fachada, um elemento de fachada. Mesmo assim como tem o dinamismo dos muxarabis que se abrem, camarão, pivotante, aqui é uma coisa que também se abre e que pode sumir, fechar 100% ou estar em alguma posição que tem algum tipo de luminosidade, como está aqui, que as aletas estão paralelas. Então, sempre tentando fazer com que a fachada tenha algum dinamismo e possa funcionar da melhor maneira, no melhor horário, né? Então, às vezes de manhã interessa inclinar, à tarde interessa abrir, de noite abre mais ainda, ou se quiser privacidade fecha 100%.
E, por último, essa casa, que é uma casa no Canadá, em Whistler, que é uma estação de esqui. Então, aí a gente vai para um outro extremo do que estamos acostumados de proteção e de intempéries e tal. E aí a casa é composta basicamente desses 2 blocos, dessa base que está em cinza escuro, que é uma base que é incrustada na montanha, que tem uma parte do programa da casa, e a gente faz esse revestimento que é um aletado metálico cinza, e que é também, assim como no outro projeto, é um revestimento de fato, e tem manutenção zero, e a gente só abriu um ou outro rasgo quando nos interessava. E em cima, que é a casa propriamente dita, aí a gente escancarou essa ideia do cubo de vidro, do retângulo de vidro aqui, porque não tinha a questão da privacidade, não era um problema, né? Não tem que muito se proteger, é uma casa que está longe dos vizinhos. E o sol é bem-vindo que ele entre. Então, os quartos têm termoscreen, blackout, mas para a noite. Mas a ideia é não ter uma segunda pele, porque é bem-vinda a entrada do sol. E a fachada em si acaba abrindo só um pouco, porque também você sempre tem que estar protegido. Então, ela é praticamente toda fixa. A gente só abre os vidros onde tem essa escada para sair para essa parte de trás da casa, que dá para ver um pouco, você chega por baixo, a casa está lá em cima. Então, a privacidade, a ideia é realmente um cubo de vidro flutuando nas nuvens. Essa é um pouco a vista, e é só o vidro e mais nada. E para ter a sensação de estar flutuando nesse lugar, e não precisa se proteger de nada nem de ninguém, o vidro basta. Aqui é para o lado, ao contrário da montanha do balanço, para o lado que é térreo. Então, para cima a montanha vai continuando. Aqui de novo para o lado do balanço. Então, por exemplo, a banheira e é vidro, porque não tem como ver. Até tem um termoscreen, se quiser baixar, mas não há necessidade. E é isso. Acho que talvez tenha sido um pouco rápido, eu estava preocupada aqui de não extrapolar o tempo. Suzana, obrigada pela apresentação, lindíssima. Te confesso que eu estou aqui em São José do Rio Preto, quase 40 graus, e esse final de apresentação no Canadá, menina, Refrescou. foi sensacional ver isso, saber que isso existe, perto do que a gente está vivendo aqui de calor. É uma neve, né? É. Já vem um frescor aqui, que delícia. É o choque Super térmico, obrigada, né? Suzana. De nada. Vamos então passar para o Rodrigo, nossa segunda etapa da apresentação. Então, agora, com o Rodrigo, vamos apresentar, então, acho que praticamente todo mundo que está na sala deve conhecer, enfim. Rodrigo Marcondes Ferraz, formado pela FAO São Paulo, cursou mestrado no Departamento de Projeto dessa universidade, trabalhou no escritório Zanettini Arquitetura, antes de fundar a FGMF, ao lado de Fernando Forte e Lourenço Gimenez. Teve experiência docente como professor na área de projeto na Unip, além de colaborar regularmente com revistas e sites de arquitetura. No escritório, ele desempenha o papel de arquiteto titular, dividindo a criação dos projetos com os demais sócios. Rodrigo, a palavra é sua, então. Olá. Bom, obrigado aí primeiramente, né? Obrigado pelo convite, e também uma honra aqui não só falar aí com vocês, como dividir aí a palestra com a Suzana aí, com os amigos do MK27, que são sempre, acho que, uma referência não só para nós, mas para os arquitetos todos do Brasil aí e de outros países também, né? Então, muito bacana. Vou começar a minha apresentação aqui, e aí vocês me falam. Estão vendo a minha tela?
Sim. Legal. Vou ligar meu tempo aqui também para não estourar. Bom, acho que não preciso nem falar mais do FGMF, porque já dei a nossa apresentação, mas então aí o Lourenço e o Fernando, meus sócios aí desde que a gente começou o escritório, e aqui a equipe aí, parte da equipe, né, alguns já saíram, outros estão na foto e tal, mas é uma equipe bastante grande que a gente tem hoje em dia, e a gente desenvolve vários tipos de projetos no escritório, né, de diferentes escalas, então desde a escala do objeto mesmo, até, enfim, projetos comerciais, projetos grandes edifícios e os projetos residenciais que é o tema aqui da conversa de hoje, né? Eu coloquei essas primeiras imagens, mas para dizer que desde o começo do escritório a gente sempre quis atuar com diferentes escalas de projeto, diferentes tipos de materiais, sistemas construtivos, tal. E acho que o fato de trabalhar com essas diferentes escalas, tal, também nos proporciona a oportunidade de testar materiais e às vezes utilizar uma solução de um projeto grande num pequeno e vice-versa, tal, né? Acho também que familiares, a gente tem talvez um pouquinho mais de liberdade do que quando é um grande prédio, né? Tem menos a questão assim de aquele super desempenho que às vezes é necessário para aquela fachada, ou do custo que às vezes num grande projeto ou num projeto comercial fica proibitivo. Então, caiu minha conexão? Rodrigo, estava travando um pouco, mas agora você voltou, só que a apresentação você precisa compartilhar novamente. Entendeu? Voltou? Voltou. Tá. Na verdade, a gente estava te ouvindo, mas estava travando, sim. Ah, tá bom. Vamos ver se agora vai. Bom, esse primeiro projeto que eu trouxe aqui para mostrar, eu vou mostrar 3 projetos. Um deles é essa casa, uma casa aqui em São Paulo, um terreno estreito na Vila Madalena, né, com no meio aqui de 2 vizinhos bem grandes e bem feios e tal, mas na frente de uma praça, num lugar super bacana com uma vista, né, a vista para frente. E é um terreno super inclinado, como a gente consegue ver aqui, né? E que era então um grande desafio para a gente, mas que a hora que a gente chega lá em cima tem essa vista que é super legal, né? Então a gente tem a dificuldade dos vizinhos e essa vista da frente. Aqui o terreno, né, já modelado, então a gente tinha essa inclinação enorme, aqui 55% de inclinação. Enfim, tinha algumas questões técnicas, mas o que era importante é que a gente queria privilegiar essa vista para frente, né? Sempre se preocupando com o sol, que era um desafio, né? Como fazer essa vista toda envidraçada, essa casa envidraçada para aproveitar a vista, mas também se proteger do sol nos lugares onde isso era mais importante. E como é que a gente evitava esses vizinhos laterais, né? Então a gente queria ao mesmo tempo se proteger deles e proteger eles da gente, né? Nem que eles olhassem a nossa casa e nem a gente ficasse muito olhando para eles. Eles eram muito feios e muito colados nesse terreno. E aí, enfim, a gente, diante dessa situação, né, distribuiu o programa em alguns níveis, já que a gente tinha esse terreno estreito, a gente precisava ir subindo, e a gente queria ir subindo também, para que, dependendo do lugar que a gente tivesse da casa, a gente tivesse visuais diferentes, situações diferentes, né? Então, é como se a gente tivesse empilhado o programa na vertical, né? Um pouquinho diferente do tradicional, quando a gente vai fazer uma casa, e empurrasse esse programa ao longo aí do terreno, e aí a gente tem um elevador, além das escadas, a gente tem um elevador de plano inclinado que liga todos esses pavimentos da casa, né? Como organização, a gente tem na rua uma garagem, um acesso, depois 2 andares
de quartos, então, quartos dos filhos, quartos principal, depois a parte social da casa, que fica lá em cima, já com a melhor vista, e ela também fica lá em cima, porque acima dela tem um último andar de piscina e solário e tudo mais. Além disso, a gente tem alguns terraços, e aí é interessante que a cada andar a gente vai tendo uma vista bem diferente. Para ter toda essa vista, todo o envidraçado da casa, a gente propôs na frente dessa coisa toda um outro elemento inclinado que fosse um grande brise que fizesse a proteção do sol nas piores insolações aí. Vou passar rapidamente as plantas, que acho que não é muito caso, né? Meio rápido aqui hoje, mas enfim, a primeiro andar ali garagem, parte social, íntima, outro andar parte íntima, parte social e o parte lá de cima. E aí, então, o que a gente propôs, né? Algumas contenções desse terreno, depois alguns pórticos de concreto que ligam um lado ao outro do terreno, as lajes aí que eles seguram, né? A piscina que aparece lá em cima, aí vão aparecendo as coisas, as paredes e tal. Uma casa que tinha uma preocupação de custo muito grande, né? Não era um cliente com muita grana, assim, então tudo tinha que ser mais controlado e tal. A gente propôs aí esse elevador de plano inclinado. A primeira coisa que ele comprou da obra e está lá esperando, está pronto para montar, mas já está tudo. A primeira coisa durante o projeto que ele comprou. E aí a gente tem aqui aparece esse brise metálico, né, que a gente propôs para proteger do sol, né? Então, meio que a fachada principal da casa é esse grande brise com esses buracos para permitir a vista. Então, ele sombreia e permite a vista, né? E aí a gente apresentou aí para o cliente, né, a casa, e ela tinha, né, um corte aí, dá para entender um pouquinho, né, como as coisas e esse elemento metálico que aparece por fora, em algum lugar ele é furado e tem um dente e tal, né, um pouquinho. Rodrigo, para mim está travando bastante. Apresentação inclinada aí. Oi? Travando um pouco. Está travando ainda? Vê se voltou. Parece que sim. Qualquer coisa você me avisa, então. Então, essa é a situação quando a gente apresentou para ele, né? E aí ele gostou muito de tudo, do conceito da distribuição, mas ele não gostou tanto desse brise, que deixou que ia ficar meio sentindo aprisionado e tal. E aí ele pediu só, gostei de tudo, só vamos pensar em outra pele para esse revestimento. E aí a gente desenvolveu, junto com o pessoal da Stone, né, que faz os pré-moldados de concreto, essas peças, que são umas peças de um tamanho médio, assim, de sei lá, 60, 80 centímetros. Elas variam de largura e a gente desenvolveu todo um sistema, uns detalhes de fixação, de amarração, para que elas ficassem presas em estruturas metálicas auxiliares. Aí a gente fez os protótipos, né? Então, quase como se fosse uma telha chata, assim, mas é de concreto. A gente escolheu algumas pigmentações para ver qual era a cor certa, um sistema de fixação na estrutura, tal, um sistema que fosse super simples, barato, e aí que a gente chegou nessa situação aqui, né? Então, essa situação já final do projeto, a gente tem esses elementos que fazem todo o fechamento, então é um sistema misto aí, né, de aço, de placas de concreto. Essas placas, elas se distribuem deixando as visuais mais interessantes, onde é mais necessário fechar, sombrear, porque a gente tem muito vidro, elas estão mais densas, em alguns lugares elas ficam mais espaçadas, e com o tempo também dá para mexer isso de posição.
Tudo bem? Sim. Deixa eu ver um barulho. E, enfim, essa ficou a situação. As casas estão em obras agora, e, mas eu achei interessante trazer, porque é um sistema misto aí, né? Então, de fato, isso é uma grande pele por fora do resto da construção, que é muito simples, até para baratear os custos e tal. Então, estrutura de concreto tradicional, alvenarias, massa mesmo, uma coisa bem normal. Depois, aqui nesse segundo projeto, né, um terreno bem tradicional, em Alphaville, né, aquele 30 por 15, bem de esquina, tal, plano, né? E aí os proprietários, quando vieram falar com a gente, trouxeram essas referências de madeira, grandes pés direitos duplos, água, jardim no meio da casa, tal. E aí a gente, a partir daí, desenvolveu o projeto, né? O projeto é uma organização meio simples, em que a gente tem a parte, né, social, parte verde de serviços, depois essa parte azul, um estar externo, esse azul escuro, piscina, e depois tracejado é uma grande cobertura com 2 andares de altura, que tanto sombreiam, cobrem, né, a parte fechada, quanto a parte que não é fechada, gerando uma área de varanda, com o pé direito, que às vezes é simples, às vezes é duplo, e permite que tanto a piscina, a água e o jardim acabem entremeando a casa, né? Então, a casa está em volta por todos os lados num grande jardim ou em grandes espelhos d'água. Então, esse é o conceito da casa aí. E olhando em corte, né, que a gente pensou, fazendo uma espécie de uma sequência de pórticos, em que a gente tem um grande espaço dentro, mas a gente organiza o andar superior, que é dos quartos, que ele é mais fechado por natureza, né? Você tem necessidade de privacidade, é dividido em vários quartos, tal. E embaixo uma parte toda envidraçada, que é só um fechamento de vidro embaixo dessa cobertura dos quartos. E ao lado, né, tem uma parte suspensa ali no sala de TV, tal, subsolo de garagens, piscina ao lado, que ela está hora fora, hora dentro, e esse pórtico organiza, então, todas essas funções, pendura o andar de cima e permite que o jardim, piscina, tal, invada toda a casa. Em termos de um quartezinho mais legal de ver isso aqui, né, e a gente vai ter esse grande pórtico que suspende o andar de cima e sustenta uma sequência de brises, né? Então, aqui, a organização da casa, a parte do subsolo. Aí a gente tem uma sequência de pórticos, e a gente não queria ter tantos pórticos assim, tantos pilares. Então, a gente propôs uma estrutura um pouquinho diferente, né? A gente suprimiu todos esses pilares deste lado, que é o lado do jardim, que é o lado que a gente queria mais aberturas, e a gente substituiu isso por uma grande treliça metálica que é apoiada só em 2 vãos. Então, a estrutura da casa funciona desse jeito, essa estrutura pendura todo o andar de cima, e aí com isso já está tudo estável, né? Então, vem o andar de cima. O andar de cima é todo revestido com um ripado de madeira. Ele também pendura um espaço de vidro de home theater e tal. Embaixo é uma fachada toda envidraçada, né? Então a ideia é sumir com essa fachada. E essa estrutura também sustenta uma sequência de brises aqui, que na época do projeto era para ser de vidro, branco e tal, mas no final ficaram também de madeira, né? Aí a gente tem a grande laje. E aí, essa viga foi um sistema bem interessante, ela veio todo um estudo de como que ela ia chegar no terreno, né? Então, ela veio dividida em 2 pedaços, pelo tamanho do caminhão, o tamanho das ruas e tal. Foi, né, montada primeiro a parte grande, depois estava lá a parte grande montada, eles começaram a montar a parte pequena, encaixaram lá, e até que toda essa viga ficou pronta lá e montada. Foi super interessante. Essas fotos aqui são da obra quase pronta, ainda dá para ver um cara arrumando o deck aqui e tal, tem umas coisinhas, mas achei que era um projeto diferente aí, bem diferente do outro, né? Enquanto ele tinha umas placas de concreto, tal, um sistema bem industrializado e tal. Aqui a gente tem essa relação dessa estrutura metálica
maior, né, que sustenta toda a casa, e depois um revestimento todo do andar de cima num ripado de madeira. Esses brises também são de madeira, é um ripado aí no caso mais afastado, né, enquanto do outro lado é um ripado em MDF preto, tal, que você vê, ele é todo opaco, né, no lugar, nas janelas dos quartos. Aqui é um ripado com as ripas mais espaçadas, assim como no portão, né? E aí a gente conseguiu esses espaços, né, como a gente tinha visto lá no começo, com esses pés direitos duplos, tanto internos, ora externos, né? Varanda com pé direito duplo, varanda com pé direito simples, jardim, a piscina e o espelho d'água que avançam aí para dentro da casa. Essa foto também aí, mas ela ainda, todas essas, no caso, ficando pronto aqui. E esses brises, né, que eles são móveis, então aqui eles estão todos arrumadinhos em 45 graus, mas eles giram, então você pode parar a 90 graus, 30 trechos, então dá para deixar tanto assim tudo organizadinho, quanto para mexer neles conforme a insolação, conforme o tempo, se quiser mais privacidade ou mais transparência, e eles de noite acabam virando, né, quando iluminados, quase que uma lanterna para a cidade, né, para o entorno ali onde a casa está inserida, né? Então aqui já uma coisa bem diferente, com essa coisa da madeira, que tem essa cor mais quente, né? E aqui uma casa em Campinas, né? Um terreno também desses em condomínio, tal, um condomínio grande, um lugar também que é bem quente. E a gente tinha aquela condição meio tradicional de condomínio, né? Que a gente tem os vizinhos, né? Um terreno de meio de quadra, então você tem um vizinho para um lado, um vizinho para o outro. Então a gente queria que a nossa casa tivesse visuais interessantes, principalmente para frente e para trás, mas que a gente ficasse, de certa forma, protegido dos vizinhos, né, que fossem ser construídos ali. Então, a gente, para isso, propôs que, em volta da nossa casa, a gente tivesse meio que um grande invólucro que permitisse a entrada de luz, a ventilação, mas que também nos protegesse aí desses vizinhos, né? Então, os visuais estão protegidos. Ao mesmo tempo, eles permitem que, assim como nas outras casas, esse jardim ele vai, entra, sai e tudo mais, né? Em termos de organização, basicamente a gente tem o programa da casa distribuído em alguns volumes, e são ora sobrepostos, ora não, e a gente tem um grande elemento por fora, né? Acho que, como a Suzana falou um pouquinho, a gente não acredita na fachada como uma coisa que a gente pega e inventa depois de tudo, né? Na verdade, a casa é todo um sistema, né? Você tem uma organização, um partido, um porquê de fazer as coisas, e essa fachada tem que refletir um pouco isso, né? Então, hora a gente quer se proteger, hora a gente quer uma coisa bem opaca, hora que a gente quer totalmente transparente, hora a gente quer transparência, mas quer ter alguma proteção de eventuais vizinhos ou do sol, tal. Então, acho que a fachada sempre acaba fazendo parte de um sistema maior, né? Então, em termos de organização, de novo, né? A gente tem essa casa distribuída em alguns blocos, né? Então, hora transversais, hora longitudinais ao terreno. Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas aqui dá para ver um pouquinho, né? Então, a gente tem uma parte dela meio enterrada, depois uma parte na sequência. Rodrigo, você voltou a isso permite travar. que a gente crie. Eu vou te sugerir, de repente, desligar seu vídeo, só durante a apresentação. Pode ser. Talvez melhore. Vê se melhorou aqui. Melhorou? Acho que está dando para ouvir melhor? Parece que sim. Tá. Vocês tinham chegado aqui já? Não. Sim? Chegou aqui, tá. E, bom, e depois um grande invólucro que protege isso, né? Então, nessa imagem explodida aqui, a gente consegue ver, né, o terreno, então todo o programa distribuído ali no térreo, esse segundo andar, e depois o segundo andar ele é ora fechado com alvenaria e com
né, parede, massa pintada de branco, ora onde tem as aberturas, os quartos com venezianas de alumínio, brancas também, né, então com um elemento grande branco. O térreo, ele é todo fechado, ou semi-enterrado, ou só fechamentos de vidro, né, tirando a parte de cozinha e tal, que necessitava um fechamento maior. E depois, esse último, por cima, a gente vem com um grande elemento que é todo feito com uma telha metálica perfurada, né? Uma telha metálica normal, só que em vez de ela ser totalmente opaca, ela tem perfurações bem pequenininhas, né? E com isso, ela permite tanto a entrada de uma luz filtrada durante o dia, a ventilação, a insolação através desses buracos e de noite a gente vê que a casa vira quase que uma lanterna para a cidade, né? Então aqui a entrada da casa, né? O terreno ele desce, então quem chega da rua ele tem só um andar, né? Um andar mais alto onde a gente tem a garagem e tal e já dá para ver um pouco dessa cobertura, fica aparente, né? Por cima ela é uma telha opaca mesmo, e nas laterais ela é uma telha perfurada. Aqui dá para ver um pouco, né, esse grande elemento que tem essas perfurações e os pátios internos que essa organização permite. Vendo de fora aqui de dia, né, dá para ver que essa luz vai entrando um pouco, vai filtrando, a gente consegue ver um pouquinho do que está lá atrás, mas permitindo a privacidade e o sombreamento, né, numa cidade que é bem quente. Do outro lado é a mesma material, só que os ambientes são um pouquinho mais opacos, fechados, então ele é um pouquinho menos transparente. Aqui a questão desses pátios, então onde a gente queria que batesse bastante sol nas plantas, etc., tem os buracos, e onde a gente quer sombra, tem o sombreamento, né? Além disso, em alguns lugares a gente ainda tem esses tobogós que fazem a proteção aí num nível mais baixo na vertical, né? Aqui de novo esse pátio. Essa estrutura permite, né, que a gente tenha tanto em alguns lugares com esse pé direito mais baixo quanto na sala, quanto em alguns lugares que tem essa visão mais quase monumental, né, com esse teto lá em cima, essa estrutura toda mais industrial também aparente e esse fechamento de telha perfurada na lateral. Vendo mais de perto, dá para ver um pouquinho isso com que é olhando de perto, é bem uma telha ondulada mesmo. Vendo lá de trás. Aqui dá para ver os quartos, tem essas venezianas, né? Mas também são brancas, para manter essa coisa de tudo branco que a gente queria. Já mais no final da tarde, a casa aí começa a inverter, né? A iluminação de dentro começa a sair para fora. De novo aqui na parte da entrada. E à noite mesmo, né? Onde a gente realmente tem essa inversão, né? Então, se a gente joga uma luz por fora, um flash de luz assim, ela reflete, mas se não, é a luz de dentro que acaba saindo para fora e transforma a casa quase que numa lanterna assim para a cidade, ao mesmo tempo que a privacidade de todo mundo lá dentro está mantida, né? E com essa aqui eu finalizo por hoje. Obrigada, Rodrigo. Belíssima. A gente fica completamente apaixonada, né? Com todos os projetos apresentados. Então, nós temos aí alguns minutos abertos a perguntas. E, ao final, gente, eu queria pedir a todos que estão na sala que vocês vão receber no chat uma pesquisa rápida, é uma pergunta, tá? De avaliação do nosso evento. Olá, tudo bem? Boa tarde, gente. Meu nome é Samara, sou arquiteta. E eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo. Por que que naquela primeira casa que ele mostrou, com aquele terreno bem vertical, por que que vocês não colocaram o espaço comum nos pisos mais próximos do... Mais baixo? Queria saber. Porque quando na parte ali do térreo ou primeiro andar, a gente tem uma vista ainda meio dos fios da rua, né? Aquela coisa mais, ainda vê um pouco mais dos vizinhos. Quando a gente chega lá em cima, que tem uma vista
incrível, assim, né? Então, a gente, quando você chega lá no terreno, começa a subir, engraçado que você sobe 3, 4 metros e muda, parece que é outro terreno, outra vista. Quando chegou lá em cima, ele falou, putz, aqui é muito legal, né? E o cliente mesmo falou, eu quero a minha piscina aqui, quero essa parte social vendo essa vista à noite e tal. Então, por isso que houve uma espécie de inversão mesmo do programa tradicional, né? Que é sala embaixo, quartos em cima, né? Nesse caso, a gente inverteu por causa da vista. Legal, obrigada. Gente, me desculpa, a nossa pesquisa não vai estar no chat, tá? A pesquisa vai aparecer na tela, rapidinho, no final da apresentação. É muito importante para a gente ter a avaliação de vocês. Boa tarde a todos. Eu sou o arquiteto César Rabel, sou coordenador do curso de Design Interiores do Centro FAG aqui de Cascavel. Rodrigo, parabéns pelo seu projeto, excelente proposta. E a minha pergunta para você é a seguinte: qual é o seu maior critério para a escolha de materiais de revestimento nas suas obras? Qual é a sua principal estratégia que você usa quando você vai definir os revestimentos? Por favor. Como eu disse, eu acho que a fachada faz parte de um sistema que é a casa como um todo, né? Então, acho que primeiro a gente tem que ver o que a gente quer com ela. Se quer mais transparência, e aí às vezes a gente deixa uma coisa toda envidraçada, como a casa que a Suzana mostrou lá na neve, lá não preciso de proteção do sol, o sol é bem-vindo, puta, vamos fazer tudo de vidro. Legal, aqui no Brasil, em geral, é mais difícil a gente conseguir isso em muitas fachadas, pelo menos, né? Porque tem muito sol, muito quente. Então, acho que primeiro ver isso, né? Quero mais sol, menos sol, o que eu quero, e como é que é o projeto, qual que é o partido do projeto, né? E aí a fachada é um dos elementos que vão compor esse projeto. Então, aqui eu trouxe projetos bem diferentes, né? Um com os elementos de concreto, um com um grande telha metálica, outro que é um ripado de madeira. E aí tem questões de desempenho, né? Então, pô, a madeira tem o ripadinho lá, é legal, é bonito, ele é aconchegante, mas é um custo elevado, muitas vezes você tem que se preocupar bastante com a manutenção, né? A telha metálica, pô, é levinha, ela não vai proteger muito do calor, então, onde é fechado, a gente tinha outros sistemas, né? Isolantes e tudo mais para ficar bom, mas naquela parte toda aberta, a gente tinha uma telha bem leve e com essas perfurações que a gente queria deixar entrar a luz. É um material barato, que é uma telha metálica, né? Das coisas mais simples que tem na construção. Então, assim, não sei se eu tenho um elemento que é o primeiro, né? O que eu acho é que a gente sempre pensa a casa como um todo, né? Qualquer projeto, na verdade, né? Como um todo, e a fachada é um pedaço dele, assim, né? Tem que funcionar de acordo com o partido geral do projeto. Rodrigo, tem uma pergunta no chat da Lilian Morte sobre o elevador que você mostrou no projeto, se ele não precisa de nenhum tipo de cobertura. Não, ele precisa de uma cobertura na chegada e num ponto e no outro, tal, e o resto ele tem a própria cobertura, a própria estrutura, então ele fica todo descoberto mesmo. Mas a gente, né, teve o primeiro desenho e depois chamou as empresas aqui, fez toda uma conversa técnica com elas, porque não é uma coisa que a gente está acostumado a fazer todo dia, assim, né? Então, tem toda uma conversa técnica, as inclinações, como tem que ser as paradas. Então, tem uma coisa importante de se fazer no projeto. E a gente teve uma pergunta aqui, bem no começo da apresentação da Suzana, sobre, da Mayumi Mayorga, se é possível disponibilizar os projetos para estudo. A gente tem um e-mail lá no escritório, que está no nosso site, que é o academicos@estudiomk27.com.br. E esse e-mail a gente atende a estudantes que às vezes pedem algum projeto para alguma pesquisa da faculdade, então pode mandar nesse e-mail e a gente sempre tenta disponibilizar material para estudo. Ana, você pode repetir, por favor? Depois a gente já coloca no chat. Acadêmicos,
estúdiomk27.com.br. Mas se for do nosso site, tem lá o link do e-mail, daí é mais fácil. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, Samara, né? Para Suzana e depois para o Rodrigo. Queria saber se vocês conseguem uma definição sobre o que é arquitetura de alto padrão. Porque eu trabalho com alto padrão, mas a gente não tem nenhum, assim, nenhum artigo, a gente não tem nada sobre arquitetura de alto padrão. Assim, isso poderia ser definido de alguma forma na arquitetura e no meio que vocês trabalham também? Bom, posso falar. Eu pessoalmente, esse termo, arquitetura de alto padrão, não faz muito sentido para mim, porque eu acho que primeiro tem duas coisas, a arquitetura e a construção dessa arquitetura, né? Eu acho que a gente sempre tem que buscar uma arquitetura de qualidade, não importa o tamanho, você pode fazer um projeto de uma casa de 50 metros quadrados, ou de 500, ou de 1.000, ou de 5.000, mas você tem que sempre tentar buscar a melhor qualidade espacial para cada projeto. Existem N projetos de excelente qualidade, que são casas, só a gente olhar a arquitetura japonesa, o tamanho. Então, não acho que o tamanho determine alto padrão. Eu acho que o que determina alto padrão, na verdade, só devia existir alto padrão, no sentido de ter uma boa qualidade. É claro que eu entendo que você está falando desse termo, alto padrão, que aí muitas vezes se associa a materiais de acabamento, que eu também não acho que sejam determinantes de alto padrão, porque você pode ter uma casa com piso de cimento queimado e ter tá muito mais bem feito, de melhor qualidade, do que uma casa com mármore italiano mais caro no piso. Eu acho que daí entra a qualidade construtiva. Então, para mim, alto padrão é um bom projeto e um projeto bem construído, porque existem projetos, principalmente no residencial, se encontra muita coisa que chama-se alto padrão, mas é mal construído, a acústica é ruim, a insolação é ruim, então não me convence, sabe? Obrigada. Ótimo. Eu iria na mesma linha mesmo, né? Porque até porque, por exemplo, a gente trabalha, acho que todos esses projetos que a gente mostrou são de alto padrão, não só de projeto, quanto de, óbvio que não são nenhum desses clientes é pobre, mas assim, a gente nem gosta muito desse termo alto padrão, já só trabalha com isso, não, a gente gosta de pegar às vezes um cliente que mais duro, vamos lá, vamos testar uma solução diferente, mesmo esse lá da primeira casa, não é um cara rico, é um cara lá que comprou o terreno mais apertado, então vamos fazer uma solução barata de construção, um elemento único que seja uma coisa simples e que dê a cara da casa sem ter grandes custos, né? Então, eu acho que é muito mais uma preocupação realmente com a qualidade do projeto, com o detalhamento, com a construção. Acho que se a gente olhar todos esses projetos que a gente mostrou hoje, nenhum deles tinha assim, um grande material, um negócio folhado a ouro ali e tal. Pô, é concreto, é a madeira que a gente já vê há séculos aí, vidro, tal, telha metálica. Então, eu acho que é muito mais o jeito com que você faz, organiza isso, organiza a construção, o seu projeto, do que propriamente, né, quero uma coisa de alto padrão e tal, né? E, aliás, muitas vezes é mais difícil fazer essas coisas que a gente mostra, né? Porque tem que ser tudo feito direito, porque, faz o concreto ali, tem que fazer direito, senão errou, acabou, você tem que derrubar e começar de novo, né? Não tem aquela coisa de faz mais ou menos e vai maciando depois, bota um revestimento que esconde os seus erros. Então, acho que às vezes é mais difícil construir de uma maneira simples do que do dito alto padrão. Tá? Então, eu sempre gosto meio de evitar esse termo até. Eu acho que nos que diz respeito como arquitetos é desenhar. Para a gente, esses projetos é isso que o Rodrigo falou. O simples, por trás dele tem muito, muito, muito desenho, muito detalhamento. Esse é um pedaço, aí o outro pedaço é batalhar para que o seu desenho aconteça. Mas se não tiver muito desenhado, detalhado e pensado, daí ele certamente não vai acontecer. Então, é isso que a gente tem que fazer, desenhar muito. Olha aquela casa que a Suzana mostrou ali da Espanha, pô, tinha uma coisa linda ali, aquela fachada. Se olhar, não tem nada demais, massa branca embaixo e aquele onduladinho metálico em cima. Mas
tem uma linha ali com separação entre um material e o outro, aí tem uns quadradinhos da janela que vem, tem uma chapinha que vira, que faz toda a espessura da parede. Então, aí você olha e fala, nossa, que lindo, mas na verdade é alvenaria e um onduladinho, né? Mas qual que é o segredo aí? Está nos Detalhe. 1000 desenhos que eles devem ter feito para É. chegar até esse detalhe aí. Gente, como a gente já está batendo o nosso tempo, né? 5 horas, eu vou abrir para mais 2 perguntas e tem uma no chat agora, que é do Rafael Engler. Boa tarde, tem uma pergunta para a Suzana. Como é o envolvimento da participação do cliente na escolha dos revestimentos no projeto? Vocês apresentam um mood board físico, apresentam opções antes de definir a materialidade? Eles gostam de participar desse processo mais a fundo? O envolvimento do cliente é total, desde de todos os momentos, e a gente acha isso importante mesmo, porque o cliente, ele puxa o projeto para cima ou para baixo, né? Então, ele está sempre envolvido, tomando todas as decisões e facilitando, dificultando. Então, a gente faz algumas camadas de apresentação. A gente começa sempre quando o projeto com renders, nos primeiros projetos, e nisso a gente já tem uma série de intenções de materiais definidos ali. Depois a gente tem reuniões de materiais daí com uma série de amostras físicas de fato. Então, desde todos os tampos aos materiais de fachada, a gente tenta fazer protótipos. Quer dizer, tem muita conversa em cima de cada decisão e muita negociação, porque, é claro, não tem é raro que ele se apresenta, ele acha lindo e paga o preço que for. Então, são camadas de negociação, tanto para chegar num consenso no que fazer, e se isso é viável economicamente, se isso é viável, execuível, e às vezes em projeto tudo funciona e a construtora, apesar de no papel funcionar, no cálculo funcionar, ou no detalhe funcionar, a construtora não dá conta de executar. Então o projeto é muito vivo e dinâmico, ele vai se transformando, e o cliente, pelo menos com a gente, ele está envolvido o tempo todo, desde o começo até o último minuto. Então, nossa última pergunta, então. Tem já uma pergunta aqui no chat, da Gabriele. Rodrigo, poderia falar sobre como foi trabalhar a integração com a sustentabilidade ao projeto da última casa? Sustentabilidade, acho que está presente sempre nos nossos projetos aí, acho que deveria estar em todos, né? Ao mesmo tempo, a gente até evita um pouco esse termo de sustentabilidade, porque acho que é uma coisa que tem que, né, ficar falando muito da sustentabilidade em si, parece uma coisa já até meio ultrapassada, né? Como a gente fala, putz, minha casa acende a luz, minha casa tem água quente, são coisas que tem que ter, né? Então, isso nasce já junto com o projeto, né? Então, quando a gente quis fazer aquele grande elemento metálico perfurado por cima dos blocos, já era para permitir, né? Então, a casa separada em blocos para permitir bastante iluminação para todos os ambientes, ventilação cruzada em todos os ambientes, e esse elemento por cima, a mesma coisa, né? Então, ele foi calculado, né? Primeiro desenhado de uma maneira talvez até mais intuitiva, no que a gente quer, onde a gente quer luz, onde a gente quer fechar, onde a gente quer sombra, e depois isso é calculado mais a fundo, vamos esticar um pouco aqui, né? Hoje você tem softwares que fazem isso, tal, tá fazendo à mão no esquema old school também, tal, né? Mas acho que isso é uma coisa que vem depois, né? Acho que o importante é isso estar integrado ao projeto, assim como depois vocês olharem naquela foto aérea, tem lá as placas solares, tem aproveitamento de água, tal, mas acho que são todas questões técnicas que têm que estar presentes no projeto, né? Então, e não assim uma coisa, vou fazer dessa vez uma casa sustentável, porque da outra você não vai fazer, tem que fazer sempre, né? Então, meio por aí. Você está no mudo. Conseguindo abrir, deu certo. Bom, gente,
A gente podia passar o resto da tarde, da noite aqui, né? Com certeza, vendo o trabalho da Suzane e do Rodrigo, claro, mas, enfim, foi ótimo, super válido. Agradeço, então, a todos que estiveram com a gente aqui na sala, e especialmente a Suzana, da MK27, Rodrigo, FGMF, que compartilharam, né, com a gente os projetos, enfim, as observações sobre isso, as vivências do projeto também. Agradecemos mais uma vez a Expo Revestir e a Anfacer e convidamos de novo a vocês, todos aqui presentes, que não conhecem a Asbeia São Paulo, que nos conheçam, se precisarem de alguma informação também no chat, e Asbeice. Agradeço mais uma vez e a nossa pesquisa está na tela. Obrigada a todos. Obrigado a todos pela presença e pelo convite de novo.